Aí sim, de Souza na área para mais um conteúdo do Tirateima. Olha, esse conteúdo de hoje é muito especial, porque aqui não tem esse papinho do eixo, de não sei o quê. Vamos falar de Flamengo e Palmeiras, tier list de quem vai ser o campeão brasileiro, blá, 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 blá. Não, aqui não. O protagonista do vídeo de hoje é o Clube do Remo, este clube mais que centenário, que volta a disputar o Brasileirão após 31 anos de ausência na elite, né? Desde 1994 que o Remo não disputa a Série A e em 2026 isso muda. O Remo estreia nesta quarta-feira contra o Vitória lá no Barradão, desafio difícil para a primeira partida, mas chega com tudo e, acima de tudo, exercendo muito sua criatividade no mercado, tanto para treinador quanto para jogadores. Enfim, vai mexendo suas peças para fazer um Brasileirão digno e, quem sabe, surpreender. Então, a gente vai trazer aqui na análise de hoje um olhar para ver se o nosso querido Leão Azul, o Leão da Amazônia, né? Se ele chega realmente como um patinho feio ou se dá para brigar por algo a mais e ser o chamado Mirassol 2.0 na Série A de 2026. Eu vim trajado aqui de Serrano Futebol Clube, que não à toa é o Leão também, o Leão da Serra, no caso, é de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. É azul, bonitão também, tem tudo a ver com Remo. Então eu vim trajado aqui para fazer um conteúdo especial para vocês. Você, torcedor remista, dê uma moral para a gente aqui. Se você gostar do conteúdo ao final também, né? Curta esse vídeo para o YouTube encaminhar para cada vez mais pessoas. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações. E, é claro, concordou, discordou, comenta aqui no conteúdo e participe do debate bonitinho com a gente, porque essa é a melhor forma de você apoiar o trabalho do Tirateima. Beleza? Então você, torcedor remista ou não, vem comigo nessa, porque o conteúdo é maneiro, falando do Remo, é um clube que é uma grande novidade para essa Série A de 2026. Vinhetinha na tela e vamos começar a brincadeira. Cá estamos com o Remo, cara. A gente vai fazer aqui um geralzão, né? Primeiro, tratando de como o Remo chegou até aqui. E eu acompanhei muito a Série B de 2025, cara. Foi uma loucura, né? Na hora da chegada de quem ia conquistar o acesso ou não, uma diferença de pontos muito pequena. E o Remo, cara, na última rodada ele pega a equipe do Goiás num duelo direto no Mangueirão, vence por 3-1. E o Criciúma é derrotado pelo Cuiabá fora de casa. E nessa conjuntura o Remo consegue o quarto lugar e a vaguinha tão sonhada para a Série A, junto com o Chapecoense, Atlético Paranaense e Coritiba que foi o campeão. O Novo Horizontino também ainda ganha nessa última rodada, né? Mas ele não consegue ultrapassar nem o Criciúma e nem o Remo. E aí o grande Leão Azul sobe para delírio dos torcedores remistas, torcedores azulinos, que fizeram uma festa maravilhosa, e esse êxtase é merecido. O Remo fez investimentos, né? Se estruturou, buscou fazer o diferente na Série B de 25 e subiu com autoridade, com merecimento nessa Série B novamente, né? Completamente doida, que foi a edição do ano passado. E aí, cara, vamos fazer aqui esse geralzão, porque o Remo já conquistou um título este ano, né? Jogou 2 partidas apenas oficiais até agora, mas conquistou a Supercopa Grão-Pará 2026, vencendo o Águia de Marabá por 2-1, um jogo que aconteceu no dia 20 de janeiro. E foi até o primeiro jogo da temporada do Remo. E aí, quando a gente passando esse olhar de quais são os títulos mais recentes do Remo, foi campeão paraense em 2025, ano passado, né? E o título regional de maior expressão foi a Copa Verde em 2021. Agora, título nacional, o Remo não tem desde 2005, ano do seu centenário, inclusive, né? Que foi o Campeonato Brasileiro da Série C, o único título nacional da equipe paraense. Uma mudança grande que o Remo já tem do ano passado para este ano, e que é recente, né? É a saída do Marcos Braz, dirigente aí, executivo de futebol, que se notabilizou como figura forte do futebol do Flamengo durante muito tempo, inclusive nos tempos aí de glórias recentes, e teve uma passagem aí que foi um furacão pelo Baianão,
em 2025, sendo peça-chave para a subida da equipe remista, e ele foi substituído, né, nesses últimos dias, inclusive, né, pelo Luiz Wagner Vivian, novo executivo de futebol que estava no Remo, estava no Grêmio desde 2023, já também chegou a trabalhar na CBF e se tornou aí agora o executivo de futebol da equipe do Remo. Algumas curiosidades que a gente tem para trazer aqui sobre a equipe do Remo, vou trazer também sobre orçamento, o que dá para prever mais ou menos em termos de investimento. Vou até tomar uma aguinha aqui para molhar a palavra. Como eu falei já, a última participação do Remo na Série A aconteceu em 1994, e outro fato engraçado, né, curioso, assim, que o Remo, ele tem a melhor campanha de um time da região norte na Série A, na história, ficando em 7º lugar em 93, na edição anterior, a qual ele foi rebaixado. Conquistou também nesses últimos anos 2 acessos consecutivos, né? Saiu da Série C para a Série B em 2024 e da B para A em 2025. Então, mais um feito notório da equipe do Remo. Agora, outra informação muito legal, cara, é que o Remo ele termina a Série B de 25 como a equipe de maior receita de bilheteria entre os 20 participantes. É realmente um feito de respeito. Ao longo de 19 jogos como mandante, o clube acumulou quase 16 milhões de reais, com uma média de 831 mil reais por partida, né, de receita, né, com bilheteria. E se for fazer aí o geralzão de todo o ano de 2025, foram 27 partidas como mandante e levou quase 500 mil torcedores aos estádios, né? A gente fala no plural porque teve o Mangueirão e o Baianão. E aí o número certo são 474.790 torcedores, segundo dados do Gato Mestre do GE. E aí que a gente entra impulsionado aí por esse amor louco que o torcedor remista tem e pela presença fiel nos estádios. O Remo chega com a previsão aí do maior orçamento de sua história em 2026. Aí os dados do O Liberal, né, portal, jornal famoso do Pará, e as previsões são de uma receita bruta acima de 220 milhões de reais em 2026, e aí na comparação direta com 2025, você teve um clube com um orçamento de aproximadamente 50 milhões de reais. Então é um aumento aí de 340%. Olha a diferença que faz você participar da Série A, né? Ainda mais um clube com uma torcida de massa tão grande como é o Remo. Então, dentro desse número é previsto uma renda grande com bilheteria, né, de 59 milhões durante o ano. E ainda tem aí o plus que o Remo faz parte da Libra, nessa negociação, nessa roda de negociações sobre direitos de transmissão. Então, esse contrato prevê 57 milhões de reais desse todo aí. Tem 12 milhões que são de variáveis, né? 6 de audiência e 6 de performance esportiva, podendo gerar aí uma receita de até 57 milhões ou um pouco menos. Então eu também trouxe aqui, tive o cuidado de trazer alguns dados, porque também o Liberal traz uma informação aqui de uma folha salarial prevista pelo Remo ali em torno de 7 milhões de reais por mês, né? Um pouco mais ali, talvez, né? Mas estima-se aí 7 milhões de reais por mês. E como não tivemos dados consolidados de 2025, eu peguei um ranking de folha salarial dos times da Série A do Brasileirão em 2024, que a fonte é a Capology. E o Flamengo liderou lá com quase 28 milhões por mês. Isso aí deve ter até aumentado, eu imagino, né? Com os jogadores que vieram depois. Muitos jogadores europeus, vai chegar o Paquetá aí agora, né? Mas dentro dessa base de 7 milhões, o Remo ficaria ali do 14º para baixo em termos de folhas salariais mensais. Então é uma folha realmente, ainda que sendo muito acima do que o Remo está acostumado nos últimos tempos, ainda é pouco para você brigar por coisas maiores no campeonato, ainda mais aí chegando em 2026, com o futebol brasileiro extremamente superfaturado, né, e tudo mais.
Uma coisa aí que tá uma briga de cachorro grande, vamos dizer assim, inflacionada beça. Então, para brigar, ainda mais com os lá de cima, é uma briga muito desigual, cara. A gente está falando aí de um Flamengo que tem cerca de 30 milhões de reais por mês de folha. O Botafogo, que ano passado tinha em torno de 20 milhões, né? Vai diminuir agora, tinha em torno de 24 milhões, na verdade, né? O Palmeiras também passando de 20 milhões de reais por mês. E então, a parada é pesada, pesadíssima nessa briga por coisas maiores no Brasileirão, em termos de grana. Aí tem o Baianão, né, cara? E aí o Remo, ele, como eu até disse aqui, ele tem duas casas, vamos dizer assim, para poder atuar. O Mangueirão é um estádio que cabe mais maior público, né? Mas é do estado do Pará. E tem o Baianão, que é a casa própria do Remo e que está em reformas nesse início de 2026 e só deve poder ser utilizado lá para o meio do ano, o previsto, assim, mais ou menos, mas aqui até algumas imagens de como essa estrutura interna ali, principalmente, está sendo melhorada, de vestiário, de gramado e tudo mais. Tem esse leão azul lindo ali que fica observando tudo que está acontecendo no entorno. Então, o Remo está investindo em estrutura e tentando melhorar suas instalações para fazer uma temporada digna em 2026. O Baianão, cara, que hoje suporta aí cerca de 14 mil torcedores, é um alçapão, mas um alçapão brabo, e que nos jogos finais ali da Série B ele foi muito importante em alguns momentos para ser realmente um caldeirão ali como pressão, né, de fazer o adversário se sentir desconfortável. Mas nesse início começa jogando no Mangueirão, estádio aí que inclusive o Paysandu também atua bastante. Perdão, torcedor remista, por citar o Paysandu nesse vídeo. Agora, seguindo aqui, e aí falando do Mangueirão, cara, tem uma crise, vamos dizer assim, recente, né? Na última partida que o Remo fez por lá, muitas críticas ao estado do gramado. A gente vê aspas aí do Eduardo Melo, atacante, dizendo que o campo não está ajudando. E quem foi mais enfático, né, mais taxativo até nas críticas, foi o Iago Pikachu, que cobrou ali o mínimo de condições, dizendo que foi forte até nas palavras, né, que o Mangueirão hoje não tem condições, que é pura lama. E, enfim, foram palavras realmente fortes, contundentes do Iago Pikachu contra o gramado do Mangueirão. E o primeiro jogo do Remo em casa vai ser na segunda rodada contra o Mirassol. E aí a gente está falando do dia 4 de fevereiro. Não sei se vai dar tempo de dar um tapa maior nesse gramado, não. Mas realmente atrapalha para o time que coloca a bola no chão. E aí a gente vai, falando nisso, a gente vai ter que citar ele, né? O homem que é o treinador, talvez a maior novidade do Remo para 2026, que é o senhor Juan Carlos Osório. Colombiano Juan Carlos Osório, treinador que já pegou a seleção mexicana, tem um longo currículo por aí e surpreendentemente foi anunciado no Remo, até surpreendentemente não pelo tamanho do Osório, nada disso não, mas pelo estilo de jogo, porque você tinha o Guto Ferreira, que é um cara que tem uma compactação ali defensiva, um trabalho assim mais arroz com feijão, vamos dizer assim, e traz o Osório que é completamente lelé, completamente totoca, para o bem e para o mal. Então é uma aposta de risco que pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas que é criativa, né? Inegavelmente, o Juan Carlos Osório, cara, que o último trabalho dele foi no Tijuana, do México, mas no Brasil ele já treinou outras duas equipes. O Remo vai ser a terceira equipe. 10 anos atrás, lá em 2015, né, o Osório assumiu o São Paulo, onde ficou por quase 30 partidas, foram 29 partidas, e aí recebeu uma proposta da seleção mexicana e acabou aceitando, inclusive comandando a seleção mexicana na Copa da Rússia em 2018. Ele se destacou lá porque na primeira fase o México derrotou a Alemanha e a Coreia do Sul, conseguindo se classificar num grupo difícil para o mata-mata e acabou sendo eliminado pelo Brasil nas oitavas de final.
E aí, mais recente, ele acabou treinando também o Atlético Paranaense em 2024, ano até que o Atlético é rebaixado, mas ele sai no comecinho, cara, porque ele chega no Atlético Paranaense, faz 11 jogos apenas, né? São cerca de 2 meses ali, com 6 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Jogou ali praticamente só o Campeonato Paranaense, mas foi demitido após perder para o Londrina no jogo de ida das quartas do Paranaense. E depois o Atlético até conseguiu reverter isso e terminou campeão estadual àquela altura, mas não o método do Osório não foi abraçado pela cúpula do Atlético Paranaense, algumas ideias, alguma metodologia de dia a dia, a rotação extrema que ele faz dos seus jogadores jogo a jogo, isso não foi muito aceito, nem pela torcida, nem pelos jogadores, nem pela própria direção do Atlético Paranaense, que talvez não sabia muito bem quem estava contratando, porque o Juan Carlos Osório é isso aí. E aí, quando a gente fala da passagem dele no México, né, que foi a última investida dele profissional, a gente tem aí foram até dados do SofaScore aqui, né, foram 34 jogos, 12 vitórias, 6 empates e 16 derrotas. Não são bons números do Osório na sua última jornada como treinador. Ele até começa bem, né? Ele consegue levar o Tijuana às quartas de final do torneio Apertura de 2024, algo que o Tijuana não conseguia atingir já há algum tempo, né? Esse mata-mata. Mas aí depois o negócio foi degringolando, porque logo no. Tem um Apertura e tem um Clausura, que é o campeonato seguinte. Como se fossem 2 turnos, né? Mas cada turno é individual, né? E é um campeonato à parte. E aí no Clausura ele conseguiu a façanha de deixar o Tijuana na última colocação, com apenas 7 pontos. E enfim, ficou insustentável a situação do Osório por lá. Quando o retrospecto dele ali, até então, eram 2 vitórias, 8 derrotas e um empate no Clausura. E aí o bicho pegou, foi demitido, e a demissão dele ainda foi com dose aí de certa crueldade, porque ele venceu o jogo contra o Atlas por 3-0 e levou uma virada absurda por 4-3 e foi demitido logo em seguida. Juan Carlos Osório. Não é mole não, filho, não é mole não, mas é um cara muito experiente e que tem alguns métodos incomuns, né? O mais recente que ele instaurou lá no Remo foi abolir as concentrações, simplesmente. Bastante disruptivo, diga-se, né? Outros treinadores já tentaram fazer isso, já flexibilizam vez ou outra, né? Mas o Osório colocou como cultura no seu comando lá no Remo já o jogador, o atleta, ele chega no dia do jogo, pela manhã, né? Se apresenta, almoça e tal, faz ali todo o trabalho pré-partida. Tem, obviamente, uma mínima concentração, né? Mas a concentração, como a gente conhece, não tem vez com o Osório que acha, né? Tem essa teoria de abolir a concentração como um elo de confiança com o atleta, né? E de tentar fazer com que o jogador tenha mais tempo com seus familiares, com quem ele gosta, em vez de ficar enclausurado, vamos dizer assim, no clube, e que isso acaba gerando, né, como consequência, um desempenho melhor, o lado anímico também melhor. Tem seu critério, o Osório, inegavelmente, e vamos ver como é que isso vai acontecer, se vai pegar ou não. A gente vai entrar também aqui em algumas polêmicas do Osório, mas antes de entrar nelas, eu peço para você, tá até aqui no vídeo, tá até agora aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, que é uma forma do YouTube entender que esse conteúdo é relevante, cara. A melhor forma de você apoiar aqui o Tiratema é curtindo esse conteúdo, curtindo também os outros que a gente está fazendo. A gente fez o primeiro episódio ali tratando dos detalhes da crise que o John Textor vive, né, na Eagle e na sua trajetória no futebol desde a aquisição do Lyon, conteúdo muito legal.
Estou aqui com meu parceiro Rafa Chernical, que também está fazendo outros conteúdos. Vai entrar mais conteúdo durante a semana, vão ter vários conteúdos aqui periodicamente. Então, cara, para isso você também se inscreve aqui e ativa as notificações. Clica lá no sininho que você vai ficar por dentro de tudo, beleza? Seguindo aqui, vamos lá. Eu ia falar vou falar das polêmicas, vou também falar aqui para entender um pouco esse estilo de jogo do Osório. E a gente entra nessa seara do gramado, né? Porque como o estilo de jogo do treinador colombiano é muito de controle de bola, de conseguir dominar o jogo e ter mais posse de bola e ter imposição sobre o adversário, se você tem um estádio com um gramado ruim, um gramado seco que prende a bola, que o jogador não consegue fazer passes rápidos e envolver o adversário, você perde muito, você joga contra seu próprio estilo de jogo, né? Vira o chamado fogo amigo. E isso pode ser um ponto aí de ressalva que pode atrapalhar os planos do Osório no Remo. Falando aqui sobre estilo de jogo, né, pegamos algumas declarações que ele já trouxe na carreira, né? E ele diz que tem diferença entre ser dominante e controlar o jogo, né? Primeiro deve-se controlar o jogo e ganhar o direito de dominar o jogo, mas é impossível no futebol moderno dominar o jogo em 90 minutos. Mas podemos quando ou tentaremos, quando não pudermos dominar o jogo, vamos tentar controlar o jogo. Então ele faz ali, traz o olhar conceitual dele sobre essa ideia de futebol que ele tem, né? E diz que busca dar participação a todos os integrantes do elenco. No futebol, em qualquer atividade da vida, o ser humano, para sentir-se parte de algo, tem que participar. Então, isso é até um trecho tirado do livro dele, lançado em 2015. Mas, acima de tudo, o que a gente pode definir aqui do Osório é que é um treinador com padrão de jogo realmente mais agressivo, mais ofensivo, de propor o jogo, né? Algo que nem sempre equipes de menor investimento, né, comparadas a outros clubes, como é o caso do Remo entrando na Série A, faz uso. Então, é mais um ponto aí de curiosidade que a gente tem para assistir ao Remo, entender como é que o Osório vai funcionar nesse sentido, com o Brasileirão começando na terceira partida que o Remo vai fazer na temporada, né? É o time da Série A que tem menos jogos até o momento oficiais em 2026, e isso tudo para assimilar um estilo de jogo complexo, né? Fora da caixinha. O torcedor remista vai... aguenta aí o coração. É melhor fazer um check-up e tudo mais. E aí, falando de polêmicas, teve talvez a principal aí que já repercutiu, foi uma entrevista do Michel Bastos, foi até no Charla Podcast, eu peguei as aspas dele aqui, e ele fala exatamente assim do Juan Carlos Osório. Esse aí é louco da cabeça. Você treinava como lateral e ia jogar como centroavante. É surreal. Ele ia dormir, não sei o que dava na cabeça dele, e te mudava de posição. Teve um clássico, era São Paulo e Santos. Eu treinei como titular um dia, fui para a pré-eleição como titular, cheguei no vestiário e estava no banco. E ele nem olhou na minha cara. Chegamos do vestiário, ele chamou o Rogério, né, que era um meia ponta reserva, né, e disse que era ele quem ia entrar. E eu tinha treinado um dia antes. Então é mais ou menos isso aí. O Osório, que é esse cara que pode sair tudo dele. É uma caixinha de surpresas. E no México, mesmo fazendo uma Copa do Mundo muito boa ali em 2018, ele teve um incidente, né, que foi uma derrota de 7-0 contra o Chile, uma goleada histórica e que pegou muito mal, né, ficou com uma mácula na carreira dele, e ele admitiu, né, teve uma autocrítica dizendo que se equivocou em tudo naquela partida, que errou na escolha do time, na parte estratégica e tática, e que não imaginava aquela derrota e a responsabilidade era dele. Então, cara, todo esse resumo aqui para dizer que isso é Osório, pode ser, ele consegue extrair muitas coisas, né, diferentes, talvez de jogadores que não tenham atingido todo o seu potencial, mas é um cara que, ao mesmo tempo, pode perder de 7-0 uma partida aleatória
e criar inimizades com essa rotação extrema que ele tem em seus elencos. E aí, falando de rotação, o Remo jogou com 2 formações até agora, né? Até porque jogou apenas 2 partidas. A primeira, essa daqui já é a segunda mais recente, né? Que foi contra o Bragantino do Pará pelo Paraense. E aí você vê que é uma equipe que joga aí num 4-1-4-1, né? Com um time base que tem o Eduardo Mello ali na frente, o Patrick de Paula também estreou como esse cara que inicia a saída de bola, o Patrick, que estava no Atlético Paranaense jogando também mais pela ponta, Diego Hernandes, que fez uma Série B muito interessante, jogador que pertence ao Botafogo, enfim, talvez uma diferença ali, o Cantillo jogando mais como zagueiro, né, um cara que ficou notabilizado na carreira como volante, principalmente no Corinthians e no futebol colombiano, jogando mais atrás. Então já tem novidades aí nessa equipe do Remo. E na primeira partida, que foi pela Supercopa, já é uma equipe completamente diferente, com um outro 11 inicial ali, com outros jogadores. Então, até agora é um olhar totalmente de teste que o Remo teve na temporada. O Remo até ganha de virada essa partida, né? É campeão da Supercopa, mas aí começa com o Aleph Manga, Jaderson, o grego Tachicidis, mas acho que chamam ele de Pana, né? Se eu não estou enganado. O Zé Ricardo ali no meio, que muita gente da torcida tem pedido ele como titular. Então, o Sávio, que é o lateral, que é meio lelé, meio problemático, segundo até o Marcos Braz. Marcelo Rangel, que é um goleiro que tem uma identificação enorme com o torcedor e com o Remo. E, enfim, e aí é uma escalação aqui já com 2 atacantes nesse primeiro jogo, e ele muda na segunda partida. Aí a gente, o que a gente pode esperar do Remo na estreia? Não se sabe, porque tem jogadores chegando até agora. Neste dia 27 para 28, o Remo anunciou o Vitor Bueno, ex-jogador do Santos, né? Estava no futebol japonês, que é muito bom jogador até, né? E tem jogadores que estão sendo regularizados ainda, né? Que são os casos do Rafael Monte, atacante, o Leonel Pico, Brian Cufré, o Zé Wellison, que estava no Fortaleza. Então, não se sabe ainda se esses jogadores vão estar em condições, né, regularizados até mesmo, né, para atuar na estreia do Brasileirão. Então, é um negócio ali, o carro já está andando e está trocando o pneu enquanto ele está andando. Aí vamos falar do elenco aqui rapidinho. Uma aguinha aqui para molhar a palavra. O elenco do Remo, que tem uma disputa ali do Marcelo Rangel com o Igor Vinhas, ou Vinhas, né? Mas acho que é Vinhas, né? Pela titularidade, e o João Vitor mais jovem ali como terceiro goleiro. Os defensores, a gente pode destacar o Marlon, cara, que é um defensor experiente, teve uma passagem boa pelo Ceará, pelo Cuiabá também, se eu não estou enganado, né? Um jogador de imposição, de bom jogo aéreo, mais lento, mas inclusive faz seus golzinhos na frente, cara. Acho que foi uma boa aquisição. O João Lucas, que era jogador do Grêmio, lateral direito. O Kaique pela esquerda, que é um prospecto interessante. O Jorge, que todo mundo conhece, né? Cria do Flamengo e jogou no Mônaco, depois no Santos, rodou por aí, sofreu muito com lesões e parece que agora está voltando a ter uma sequência maior na carreira. Mas tem uma expectativa muito grande pelo Brian Cufré, jogador que era do Central Córdoba, lá da Argentina, e foi uma contratação muito interessante da equipe remista. Lembro do Klaus, que jogou também no Botafogo, chegou a jogar no Botafogo lá no iníciozinho da SAF, em 2022. O Cauã também é cria do Botafogo e atua no Juventude. Aí, indo para meia, cara, já tem o Vitor Bueno aqui que foi anunciado, mas também não acredito que ele esteja regularizado para atuar na estreia do Brasileirão. O Zé Wellison, que conseguiu ter uma sequência muito interessante lá no Fortaleza, né, para a primeira volância. A gente chega no nome do Leonel Pico, cara, que foi um jogador de suma importância para o Platense, que conquistou aí um título inesperado argentino, né? E o Pico era o jogador que era um dos pilares da equipe, né? Um primeiro volante ali que também sabe sair jogando, mas aquele argentinão, né? 1,88 m,
cada enxadada uma minhoca, mas que tem sua qualidade também técnica. Então, é um jogador que tinha mercado na Argentina e na América do Sul, mas o Remo foi lá e contratou, e eu acho que vai ser um dos pilares dessa equipe. Gostei também que o Remo trouxe o Patrick de Paula, que estava no Estoril, não estava jogando muito na equipe portuguesa, conseguiu fazer uma fumaça no Botafogo em 2025, principalmente sob o comando do Renato, quando o Renato Paiva ainda estava por lá, né? E já estreou bem, né? Participando de um gol. É um cara que tem a bola parada, que pode surpreender às vezes. Se tiver bem fisicamente, pode ser interessante, né? Um jogador que, cara, vive um problema na carreira, o Patrick de Paula, porque ele não sempre se esperou algo mais dele, mas o PK não atingiu. Pode ser que no Remo, com sequência e com confiança, ele consiga ser pelo menos um jogador próximo do que se imaginava dele, né? E enfim, a gente tem o Pana, eu falei, é isso aí, o Pana. Pana é o grego de 34 anos que também chegou ainda na Série B e foi importante. O Iago Ferreira ali, eu nem lembrava dele, mas é filho do Iranildo, não é, cara? Ele se destacou num Carioca aqui pelo Nova Iguaçu e tá rodando por aí. Nem sabia que ele estava no elenco do Remo. E o Patrick, cara, jogador que subiu com o Atlético Paranaense na última temporada e foi contratado. Essa eu acho uma contratação meio furada, né, o Patrick, mas enfim, ter um jogador mais experiente ele também não é de todo ruim. No ataque, você tem o Jaderson, que é um jogador habilidoso, interessante, o Iago Pikachu, cara, que se notabilizou na carreira como ídolo do Paysandu, do rival, e pulou ali o muro, foi pro Remo nesta temporada, já fez gol na última partida, e promete ser um jogador importante. O Diego Hernandes, como a gente falou, ficou em evidência na Série B de 25 pelos gols de bola parada, pela personalidade. É um garoto que explodiu de uma maneira muito interessante no Uruguai, mas não conseguiu ter muita sequência no Botafogo e tal, foi emprestado para outros lugares, para o México, para o Chile, e no Remo parece que se reencontrou, né, cara? Enfim, é um jogador que o Remo deve fazer uma força para manter no elenco, porque o empréstimo dele vai só até a metade do ano, e acho que vai ser importante para esse Brasileirão. A Aleph Manga já é figurinha carimbada, é um jogador que também, depois do escândalo, né, das apostas, né, que ele acabou ficando suspenso, ainda tenta voltar a ser o Aleph Manga, que conseguiu, cara, ter um brilho interessante no Goiás e no Curitiba. E o Marrone, cara, o Marrone é outra figurinha conhecida no ataque, né? Ele teve alguns momentos interessantes na Série B do ano passado, mas é um jogador ainda muito irregular e também já está numa fase da carreira que precisa mostrar mais. Ele estava no futebol dinamarquês, cara, e veio para o Remo. Eu até achei que ele fosse ser titular absoluto assim que ele chegou, mas não conseguiu ainda. Também é outro jogador que não conseguiu mostrar tudo na carreira. Tem o bom João Pedro, que é mais um jogador estrangeiro que faz parte do ataque. O Carlinhos, cara, que pertence ao Flamengo até hoje, né? E estava no Vitória na temporada passada, um jogador que tem mais de 1,90 m e pode ser importante na bola aérea e em situações específicas de jogo. E uma aposta também muito interessante que é o Rafael Monte, estava jogando no campeonato venezuelano, cara. E venezuelano ou eu tô maluco? Ou é equatoriano? Boa pergunta, porque eu não posso passar a informação errada para vocês. Tava no Vinotinto do Equador, cara. Como o vinho tinto é o apelido da Venezuela, eu associei, mas enfim, tava no futebol equatoriano e, cara, teve números muito interessantes o querido Rafael Monte em 2025, que chamou a atenção aí do departamento de scout e tudo mais da equipe do Remo, né? E mesmo com a campanha ruim na Liga Equatoriana, do Vinotinto, né, o time que o Rafael Monte jogava, ele conseguiu a façanha de fazer 18 gols, cara, em 35 jogos.
além de 4 assistências. Então a gente está falando de um cara que teve 22 participações em gols em 35 jogos. Não é qualquer coisa, não é brincadeira, né? Então é um jogador interessante, uma aposta que pode ser que dê certo, né? Que não é um custo muito alto e bastante avaliada por esse lugar da análise de desempenho, do scouting. Então, chega com uma expectativa interessante o Rafael Monte, jogador de 1,82 m, 26 anos, que se destacou no futebol equatoriano. Então, a gente vê, em resumo, cara, é um Remo que tem muita criatividade em seu elenco e muitas apostas, assim, né? E a gente tem que pensar também como é que esses caras vão se encaixar, vão se enquadrar, né, no estilo de jogo do Osório. É tudo uma dúvida, né, uma interrogação, vamos dizer assim. E agora a gente chega para a pergunta que eu vou trazer a minha opinião, mas eu quero a opinião de vocês. O que esperar do Remo na Série A de 26? Eu trouxe para vocês aí na tela os 5 primeiros jogos do Remo na temporada, que serão na temporada, né, na Série A, né, do Brasileirão, que são nesta quarta-feira, 7 da noite, tem Vitória e Remo no Barradão, a estreia do Remo, a reestreia do Remo na Série A. Aí na quarta seguinte, 4 de fevereiro, é o dia para a torcida remista fazer a festa no Mangueirão. Remo contra Mirassol. E aí, na terceira rodada, também uma quarta-feira, o Remo pega o Atlético Mineiro na Arena MRV, lá em Belo Horizonte. E depois, na quarta rodada, pega o Internacional de Porto Alegre no Mangueirão. E aí, quinta rodada, pega o Fluminense também no Mangueirão. Cara, dá para o nosso querido Leão fazer um início de brasileiro interessante, porque contra o Mirassol no Mangueirão. Aliás, os 3 jogos em casa são jogos que o Remo, como equipe acertadinha, ele pode vencer, né? Contra o Vitória no Barradão também dá para conseguir um empate e tudo mais. Eu acho que o jogo mais difícil, os 2 jogos mais difíceis desse início são Atlético Mineiro fora. O Internacional parece estar bem com o Pesolano, pode ser difícil mesmo no Mangueirão. E o Fluminense também, mesmo jogando em casa no Mangueirão, é um adversário complicado. E a gente vai ter uma amostra muito interessante nessa estreia contra o Vitória. Jogo que eu tô curioso para ver, cara. 7 horas eu vou colocar para assistir. E vou falar logo, vou torcer pro Remo, cara. Eu quero ver o Remo bem nesta Série A. Aqui já tem até as prováveis equipes, né? E aí o time do Vitória acaba tendo uma vantagem que é ter conseguido manter uma espinha dorsal do ano passado de Série A. É um time que, no comando do Jair Ventura, conseguiu, num suor danado, permanecer na primeira divisão, mas tem um entrosamento talvez um pouco maior ali, né? Com o meio-campo que tem só o Kaique, né? Chegou depois. O ataque é o mesmo, né? Com o Eric, o Cantalá Piedra e o Renato Kaiser. Enfim, é um Vitória mais entrosado, sem sombra de dúvidas. Enquanto o Remo tem aí como provável equipe o Igor no gol, Marcelinho na lateral, Marlon, Kaique e Cantígio. Na verdade é o Cantígio por dentro e o Kaique na lateral, né? Freitas, Patrick de Paula e Patrick, Iago Pikachu e Eduardo Melo. E aí tem o Zé Wellison dúvida, e tem outras várias dúvidas que estão pendentes de regularização, que são os reforços estrangeiros, como a gente já trouxe aqui, e tudo mais. Então, estou curioso para ver esse Remo, cara, e pergunto para vocês, e aí, o que esperar do nosso querido Remo, a equipe que volta à Série A depois de 31 anos, o Leão Azul, o rei da Amazônia, o mais querido da região norte. O que esperar do Remo, cara? Eu vou ser muito sincero, uma incógnita, mas eu acho eu não teria investido no Osório como treinador, não, por todo esse complicador que é o calendário de 2026. Você não tem muito tempo para treinar, você tem muitos reforços chegando, as ideias de jogo do Osório são meio complexas, né? É um cara que é impopular também por esse excesso de rotação do elenco.
Mas pode ser que dê certo, cara. Pode ser que dê certo. Eu acho que o Remo entra para brigar, obviamente, para se garantir na Série A do ano que vem, até pela receita que ele tem, pela folha salarial que ele tem, pelos tetos de gasto que ele tem. Vai ser a briga vai ser essa. Mas eu acho que o Remo pode ser bem sucedido e por que não, né? Pode surpreender, tentar fisgar uma Sul-Americana, né? Dependendo de como o trabalho do Osório encaixar. E você, torcedor remista ou não torcedor remista, você que está assistindo aqui porque ama futebol e já está ansioso para o Brasileirão, o que você espera desse Remo? O que você acha que vai acontecer com a equipe remista de volta à Série A? Comente neste vídeo que eu vou lá responder vocês e a gente vai trocar uma ideia maneira e já na expectativa, né, horas antes dessa estreia do Remo na Série A. Show! Foi maneiro fazer esse conteúdo, hein, cara? Foi legal. Além desse, a gente vai fazer outros vários aí na semana, então fique ligado aqui, cara. Quer ajudar, gostou desse vídeo e quer ajudar o nosso trabalho aqui no Tirateima? Se inscreva no canal, ative as notificações e, é claro, curta esse vídeo, dá o likezinho, curte aí agora, por favor, cara, porque é a forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e assim ele espalha para cada vez mais pessoas. Valeu? E que seja um grande início de Brasileirão para o Remo e para as equipes que estão subindo da Série B para a Série A. A gente vai aqui, como pauta, a gente briga muito para que exista uma diferença de direitos de transmissão e de recursos, né? Que exista uma igualdade maior nas cotas todas, né? E que o Remo, pelo menos com sua criatividade, consiga diminuir essa diferença e faça um grande Brasileirão. Venha Brasileirão, venha novas pautas aqui para o Tiratema e vamos que vamos. Tamo junto, um forte abraço para geral e é isso. Bora que bora. Valeu!